Está dito. Apercebeu-se depois que tinha nascido mal. Fatalidade extraordinária. Escondeu o seu caráter tanto quanto pôde durante um grande número de anos. Mas por fim, por causa desta concentração que lhe não era natural, todos os dias o sangue lhe subia à cabeça. Até que, não podendo mais suportar tal vida, se atirou resolutamente para a carreira do mal. Doce atmosfera. Quem diria? Quando beijava uma criança de rosadas faces, teria gostado de lhe arrancar as bochechas da navalhada. E tê-lo-ia muitas vezes feito, se a justiça, com o seu longo cortejo de castigos, o não tivesse sempre impedido. Não era mentiroso, confessava a verdade e dizia-se cruel. Humanos, ouvis. Ele ousa repeti-lo com esta voz que treme. Ele é então um poder mais forte que a vontade. Maldição.
deixar crescer as unhas durante 15 dias. Oh, como é doce arrancar brutalmente da cama uma criança que nada tem ainda sobre o lábio superior. E com os olhos muito abertos, fingir que se lhe passa suavemente a mão na testa, inclinando-lhe para trás os seus lindos cabelos. Depois, de repente, no momento em que ela menos espera, enterrar-lhe as unhas compridas no peito mole, de modo a que não morra, porque se morresse, não teríamos mais tarde o espetáculo das suas misérias. Seguidamente, bebe-se o sangue, lambendo as feridas. E durante este tempo, que devia durar tanto quanto dura a eternidade, a criança chora. Nada é tão bom como o seu sangue, extraído, como acabo de dizer, e ainda quentinho. A não ser as suas lágrimas, amargas como sal. Homem, nunca provaste o teu sangue quando por acaso te cortaste um dedo? É bom, não é? Porque não tem gosto nenhum. Fiz um pacto com a prostituição para semear a desordem nas famílias. Recordo-me da noite que precedeu esta perigosa ligação. Vi um túmulo à minha frente. Ouvi um pirilampo grande como uma casa que me disse: vou-te alumiar. Lê a inscrição. Não é de mim que vem esta ordem suprema. Uma vasta luz cor de sangue, em face da qual me bateram os dentes e os braços me caíram inertes. Espalhou-se pelos ares até ao horizonte. Eu apoiei-me contra um muro em ruínas, pois estava quase a cair, e li:
mas não teriam tido, talvez, a coragem que eu tive. Entretanto, uma bela mulher, nua, veio deitar-se a meus pés. E eu para ela, de rosto triste: podes levantar-te. Estendi-lhe a mão com que o fratricida corta o pescoço à irmã. Diz-me o pirilampo: pega numa pedra e mata. Porquê? Disse eu. E ele: toma cuidado contigo. És o mais fraco, porque eu sou o mais forte. Esta chama-se prostituição. Lágrimas dos olhos, a raiva no coração. Senti nascer em mim uma força desconhecida. Peguei numa grande pedra. Depois de muitos esforços, erguia a custo à altura do peito. Coloquei em cima do ombro com os braços. Subi uma montanha até ao alto. Dali esmaguei o pirilampo. Passeio cotidiano. Todos os dias passava numa rua estreita. Todos os dias uma esbelta menina de 10 anos me seguia à distância, respeitosamente, ao longo dessa rua, olhando-me com pálpebras simpáticas e curiosas. Era alta para a idade e tinha um corpo bem lançado. Abundantes cabelos negros, divididos em dois no alto da cabeça, caíam-lhe em tranças independentes sobre uns ombros de mármore. Menina, tu não és um anjo e has de tornar-te afinal como as outras mulheres. Não,
diante dos meus sobrolhos franzidos e vesgos. No momento de desvario, poderia pegar-te nos braços, torcê-los como a roupa lavada para lhe tirar a água, ou parti-los ruidosamente como a dois ramos secos, e depois fazer-te comer à força. Poderia, segurando a cabeça entre as mãos, com ar caricioso e doce, enterrar-te os dedos ávidos nos lóbulos do teu cérebro inocente, para daí extrair sorriso nos lábios, um monte eficaz que me lava os olhos, doridos pela eterna insônia da vida. Poderia, cozendo-te as pálpebras com uma agulha, privar-te do espetáculo do universo e pôr-te assim na impossibilidade de encontrares o teu caminho. Não serei eu a servir-te de guia. Poderia, erguendo o teu corpo virgem com um braço de ferro, agarrar-te pelas pernas, fazer-te girar à minha volta como uma funda, concentrar as forças na última circunferência e lançar-te contra o muro. Sentei-me no rochedo junto ao mar. O navio acabava de soltar todas as velas para se afastar destas paragens. A tempestade ia começar os seus ataques e já o céu escurecia, tornando-se de um negro quase tão horrendo como o coração do homem. O navio, que era um grande barco de guerra, baixava agora todas as suas âncoras para não ser varrido contra os rochedos da costa.
O vento assobiava com furor dos 4 pontos cardeais e desfazia as velas. Os trovões estalavam por entre os relâmpagos. O balançar daquelas massas de água não tinha conseguido quebrar as correntes das âncoras, mas os seus abalos tinham entreaberto um veio de água nos flancos do navio. Enorme brecha, pois as bombas não eram bastantes para esvaziar as pilhas de água salgada que, espumando, se vinham a bater sobre a ponte como montanhas. O navio, em perigo, dispara tiros de canhão como sinal de alarme, mas afunda-se lentamente, majestosamente. Aquele que nunca viu um barco afundar-se no meio do furacão, da intermitência dos relâmpagos e da escuridão mais profunda, enquanto aqueles que lá estão são prostrados pelo desespero que se imagina, esse não conhece os acidentes da vida. Por fim, ergue-se um grito universal de imensa dor dentro dos flancos do barco, enquanto o mar redobra os seus ataques temíveis. É o grito que o abandono das forças humanas fez soltar. Cada um se embrulha no manto da resignação e entrega a sua sorte nas mãos de Deus. O navio, em perigo, dispara tiros de canhão como sinal de alarme, mas afunda-se lentamente, majestosamente. Fizeram trabalhar as bombas durante todo o dia. Esforços inúteis. A noite chegou, espessa, implacável, para levar ao cúmulo este gracioso espetáculo. Cada um vai pensando que uma vez na água não poderá mais respirar, mas exorta-se a reter o fogo o mais possível para prolongar a vida por 2 ou 3 segundos. É a vingadora ironia que quer lançar à morte. O navio em perigo dispara tiros de canhão como sinal de alarme, mas afunda-se lentamente, majestosamente. É um erro. Já não dispara tiros de canhão, não se afunda. A casca de nós foi tragada completamente. Oh céus, como é possível viver depois de ter provado tanta volúpia? Fora-me dado ser testemunha
das agonias de morte de alguns dos meus semelhantes. Minuto em minuto, seguir aos incidentes das suas angústias. Da Costa insultava-os, lançando-lhes imprecações e ameaças. Julgava que eles me ouviam. Quando o lugar onde o barco travara o combate mostrou claramente que ele tinha de passar o resto dos seus dias para o resto do chão do mar, então aqueles que tinham sido levados pelas ondas reapareceram em parte à superfície. Agarraram-se uns aos outros pela cintura. 2 a 2, 3 a 3. Era a maneira de não salvarem a vida, porque os seus movimentos ficavam embaraçados e eles iam ao fundo como bilhas furadas. Que legião de monstros marinhos é aquela que vai cortando as ondas rapidamente? São 6. As suas barbatanas são vigorosas e abrem passagem através das vagas alterosas. De todos esses seres humanos que movem os seus 4 membros naquele continente pouco firme, os tubarões fazem rapidamente uma omelete sem ovos e partilham-na segundo a lei do mais forte. O sangue mistura-se com a água e a água mistura-se com o sangue. Os seus olhos ferozes são suficientes para eliminar a cena da carnificina. Uma enorme fêmea de tubarão vem tomar parte na pasta de fígado de pato e comer o cozido frio. Está furiosa porque vem esfomeada. Inicia-se uma luta entre ela e os tubarões para disputarem os poucos membros palpitantes que flutuam por aqui e por ali sem dizerem nada à superfície da nata vermelha. À direita, à esquerda, ela
vai dando dentadas que geram ferimentos mortais. Mas 3 tubarões vivos ainda a rodeiam e ela é obrigada a rodar em todos os sentidos para lhes frustrar as manobras. Com uma crescente emoção, desconhecida até aí, o espectador da costa segue aquela batalha naval de um género novo. Tem os olhos fitos na corajosa fêmea de tubarão, de dentes tão fortes. Não hesita mais. Encosta a espingarda ao ombro e, com a habitual destreza, aloja uma bala no ouvido de um dos tubarões, no momento em que aparecia acima de uma onda. Restam 2 tubarões que mostram um encarniçamento ainda maior. Do alto do rochedo, o homem de saliva salobra atira-se ao mar e nada para o tapete agradavelmente colorido, segurando na mão a faca de aço que nunca o abandona. Agora, cada um dos tubarões tem o seu inimigo. Aproxima-se do seu cansado adversário e, com vagar, enterra-lhe no ventre a lâmina aguçada. Desembaraça-se facilmente do último adversário. Encontram-se frente a frente o nadador e a fêmea de tubarão, salva por ele. Olham-se nos olhos durante alguns minutos. Cada um se espanta com a ferocidade que encontra no olhar do outro. Então, de comum acordo, entre 2 águas, deslizaram um para o outro, com uma admiração mútua. A fêmea de tubarão afastando a água com as barbatanas. Batendo as ondas com os braços, e retiveram a respiração numa veneração profunda, ambos desejosos de contemplar pela primeira vez o seu retrato vivo. Chegados a 3 metros de distância, sem qualquer esforço, caíram de repente um contra o outro, como 2 ímãs, e abraçaram-se com dignidade e gratidão, num abraço tão terno como de irmão e irmã. Os desejos carnais seguiram de perto esta manifestação de amizade. 2 coxas nervosas colaram-se estreitamente à pele viscosa do monstro, como 2 sanguessugas, e os braços
dias a poesia seguiu um caminho errado, elevando-se até ao céu ou chorrando-se até à terra, menosprezou os princípios da sua existência e foi, não sem razão, constantemente ridicularizada pelas pessoas honestas. Não foi modesta, que é a qualidade mais bela que deve existir num ser imperfeito. Quero mostrar as minhas qualidades, mas não sou tão hipócrita que esconda os meus vícios. O riso, o mal, o orgulho, a loucura hão de surgir alternadamente entre a sensibilidade e o amor da justiça e servirão de exemplo à estupefação humana. Cada um se reconhecerá aí, não tal como devia ser, mas tal como é. E talvez este simples ideal, concebido pela minha imaginação, venha a ultrapassar, no entanto, tudo o que a poesia encontrou até aqui de mais grandioso e de mais sagrado. Porque se eu deixar transpirar os meus vícios, todos acreditarão melhor nas virtudes que eu faço resplandecer e cuja auréola porei tão alto que os maiores gênios do futuro hão de testemunhar por mim sincero reconhecimento. Assim pois, a hipocrisia será expulsa decididamente da minha morada. Haverá nos meus cantos uma imponente prova de poder por desprezar assim as opiniões herdadas. Canta só para ele e não para os seus semelhantes. Ele não coloca a medida da sua inspiração na balança humana. Nos seus combates sobrenaturais atacará o homem e o Criador com vantagem, como quando o espadarte crava a sua espada no ventre da baleia. Maldito seja pelos seus filhos e pela minha mão descarnada aquele que persiste em não compreender os cangurus implacáveis do riso e os audaciosos piolhos da caricatura.
sujo. Ruído de piolhos. Os porcos, quando olham para mim, vomitam. As crostas e pústulas da lepra escamaram a pele coberta de pus amarelo. Não conheço a água dos rios, nem o orvalho das nuvens. Na minha nuca, como num fumeiro, cresce um enorme cogumelo de pedúnculos umbelíferos. Sentado num traste informe, não mexi os membros desde há 4 séculos. Os meus pés tomaram raiz no solo e compõem até ao ventre uma espécie de vivaz vegetação cheia de ignóbeis parasitas que não deriva ainda da planta, mas que já não é carne. No entanto, o meu coração bate. Mas como poderia ele bater se a podridão e as exalações do meu cadáver, não ouço dizer corpo, não o nutrissem abundantemente? Estou sujo, ruído de piolhos, os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos, os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos, os porcos quando olham para mim vomitam. Na axila esquerda, uma família de sapos fez morada. E quando um se mexe, faz-me cócegas. Tomai cuidado, não vá fugir algum e que vá roçar com a boca no interior da vossa orelha. Era capaz de depois vos entrar no cérebro. Na axila direita há um camaleão que lhes dá caça incessante para não morrer de fome. Todos têm de viver. Mas quando uma das partes frustra completamente as manhas da outra, não encontram nada melhor para fazer do que não se incomodarem. E chupam a gordura delicada que me cobre as costas. Já estou habituado. Estou sujo, ruído de piolhos, os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos, os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos, os porcos quando olham para mim vomitam.
seu lugar. Tornou-me eunuco, aquela infame. Oh, se eu tivesse podido defender-me com os meus braços paralisados. Mas creio antes que eles se transformaram em cavacos. Seja como for, importa constatar que o sangue já lá não vai passear a sua vermelhidão. Dois pequenos ouriços que pararam de crescer deitaram um cão que não acusou o interior dos meus testículos. A epiderme cuidadosamente lavada, meteram-se dentro dela. O ânus foi interceptado por um caranguejo. Animado pela minha inércia, guarda a entrada com as suas pinças e faz-me doer muito. Duas medusas atravessaram os mares, imediatamente atraídas por uma esperança que não foi iludida. Olharam com atenção as duas partes carnudas que formam o traseiro humano e, colando-se ao seu contorno convexo, esmagaram-nas tanto por uma pressão constante que os dois pedaços de carne desapareceram, ficando lá dois monstros saídos do reino da viscosidade, iguais na cor, na forma e na ferocidade. Estou sujo, moído de piolhos. Os porcos, quando olham para mim, vomitam. Estou sujo, moído de piolhos. Os porcos, quando olham para mim, vomitam. Estou sujo, moído de piolhos. Os porcos, quando olham para mim, vomitam. Não faleis da minha coluna vertebral, porque é uma espada. Sim, estava distraído. A vossa pergunta tem toda a razão de ser. Desejais saber, não é verdade? Como é que ela se encontra verticalmente implantada nos meus rins? Nem mesmo me recordo muito claramente. No entanto, se me decidir a tomar por lembrança o que talvez não passe de um sonho, sabei que o homem, quando soube que eu tinha feito o voto de viver com a doença e a imobilidade até vencer o Criador, veio por trás de mim, na ponta dos pés, mas não tão levemente que eu não ouvisse. Não percebi mais nada durante um instante que não foi longo. Aquele punhal afiado espetou-se até ao cabo por entre as duas espáduas do touro de morte, e a sua ossatura estremeceu como um tremor de terra. A lâmina adere tão fortemente ao corpo que ninguém até agora a conseguiu extrair. Os atletas, os mecânicos, os filósofos, os médicos tentaram, cada um por si,
os meios mais diversos. Não sabiam que o mal feito pelo homem não pode mais ser desfeito. Estou sujo, ruído de piolhos. Os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos. Os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos. Os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos. Os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos. Os porcos quando olham para mim vomitam. Estou sujo, ruído de piolhos. Os porcos quando olham para mim vomitam. Eu sonhava que tinha entrado no corpo de um suíno, do qual não era fácil sair, e que chafurdava os pelos nos lodaçais mais imundos. Seria como recompensa, tal como desejara, já não pertencia à humanidade. Por mim, entendi assim a interpretação do sonho e senti com isso uma alegria mais que profunda. A metamorfose nunca surgiu a meus olhos, senão numa alta e magnânime ressonância de uma felicidade perfeita que há muito esperava. Tinha chegado finalmente o dia em que eu era um suíno. Experimentava os dentes nas cascas das árvores. O meu focinho contemplava-o com delícia. Já não me restava a mínima parcela de divindade. Consegui levar a alma até à excessiva altura desta inefável volúpia.
e não coreis inesgotáveis caricaturas do belo, que leveis a sério o ridículo soar da vossa alma, soberanamente desprezível, e que não compreendeis porque motivo o Criador, num raro momento de excelente paródia, que de certo não ultrapassa as leis gerais do grotesco, se deu um dia ao mirífico prazer de fazer habitar um planeta por seres singulares e microscópicos chamados humanos, cuja matéria se assemelha à do coral vermelho. Claro que tens razão por agora, ossos e gordura. Mas escutai-me. Eu não invoco a vossa inteligência. Vós faríeis com que vos fosse expulsa do sangue ante o horror que ela vos testemunha. Esquecei-a e sede consequentes com vós próprios. Agora não havia mais constrangimentos. Quando queria matar, matava. E isso até me acontecia muitas vezes e ninguém me impedia. As leis humanas perseguiam-me ainda com a sua vingança. Mas a minha consciência não me acusava de nada. À minha frente, um objeto de pé sobre um outeiro. Não lhe distinguia nitidamente a cabeça, mas bastava para perceber que não era de forma vulgar. O escaravelho rolava pelo chão com as mandíbulas e as antenas, uma bola cujos principais elementos eram compostos de matérias excrementosas. E dirigia-se com passo apressado para o mencionado outeiro, esforçando-se por pôr bem em evidência a vontade que tinha em tomar essa direção.
mal articulado não era muito maior que uma vaca. Se duvidais do que digo, vinde ter comigo, e eu satisfarei os mais incrédulos com os depoimentos de boas testemunhas. Eu segui-o de longe, ostensivamente intrigado. Que queria ele fazer com aquela grande bola negra? O escaravelho tinha chegado ao sopé do outeiro. Eu tinha acertado os meus passos sobre as suas pisadas, mas encontrava-me ainda a grande distância do local da cena. Eu não estava tranquilo e atirava as pernas para a frente com muita lentidão. Mas o que era então a substância corpórea para a qual me dirigia? Eu sabia que a família dos plecanídeos compreende 4 géneros distintos: a anhinga, o pelicano, o alcatraz e a fragata. A forma acinzentada que me aparecia não era uma anhinga. O bloco plástico que eu distinguia não era uma fragata. A carne cristalizada que eu observava não era um alcatraz. Vi-o agora. Homem de encéfalo desprovido de protuberância anular. Embora não possuísse um rosto humano, parecia-me belo, como os 2 longos filamentos tentaculiformes de um inseto. Ou melhor, como um enterro precipitado. Ou ainda uma lei da reconstituição dos órgãos mutilados. E sobretudo como um líquido eminentemente putrescível. Mas não prestando qualquer atenção ao que se passava nas redondezas, o estrangeiro olhava sempre em frente, com a sua cabeça de pelicano. Um dia destes, hei de voltar ao fim desta história.
Ou se em lugar de ser um inferno, o universo não passasse de um imenso ano celeste. Olhem o gesto que faço com o baixo ventre. Sim, teria introduzido o meu pênis através do seu esfíncter sangrento, despedaçando com os meus movimentos impetuosos as próprias paredes da sua bacia. A desgraça não teria então soprado para os meus olhos cegos dunas inteiras de areia movediça. Teria descoberto o lugar subterrâneo onde jaz a verdade adormecida, e os rios do meu esperma viscoso teriam encontrado desse modo um oceano onde se precipitarem. Mas por que dou eu comigo a lamentar um estado de coisas imaginário e que não receberá nunca o cunho da sua ulterior realização? Não vale a pena darmos ao trabalho de construir fugidias hipóteses. Entretanto, aquele que herder do desejo de partilhar na minha cama, que venha ter comigo. Mas ponho uma rigorosa condição à minha hospitalidade. É preciso que não tenha mais de 15 anos. Por sua vez, ele que não julgue que eu tenho 30. Que importância tem? A idade não diminui a intensidade dos sentimentos. Longe disso. E ainda que os meus cabelos se tenham tornado brancos como a neve, não é por causa da velhice. Pelo contrário, devido ao motivo que sabeis. Eu não gosto de mulheres, nem mesmo dos hermafroditas. Preciso de seres que me sejam semelhantes, em cuja fronte a nobreza humana esteja assinalada em caracteres mais nítidos e inapagáveis. Uma saliva salobra corre-me da boca, não sei porquê. Quem me quer chupar, ao me livrar dela. Ela sobe, continua a subir. Sei o que é. Já reparei que quando bebo da garganta o sangue daqueles que se deitam ao meu lado, é sem razão que me julgam vampiro, porque isso chama só os mortos que saem dos seus túmulos. Ora eu sou um vivo. No dia seguinte, rejeito pela boca
uma parte do que bebi. Eis a explicação da saliva infecta. Que queres que faça se os órgãos, enfraquecidos pelo vício, se recusam a concluir as funções da minha nutrição? Mas não revelem as minhas confidências a ninguém. Eu sempre senti um capricho infame pela pálida juventude dos colégios e pelas crianças estiladas das fábricas. As minhas palavras não são reminiscências de um sonho. E teria demasiadas recordações a desdobrar se me fosse imposta a obrigação de passar diante dos vossos olhos os acontecimentos que poderiam consolidar com o seu testemunho a veracidade da minha dolorosa afirmação. A justiça humana ainda não me surpreendeu em flagrante delito, apesar da incontestável habilidade dos seus agentes. Até já assassinei um pederasta que não se prestava suficientemente à minha paixão. Atirei o seu cadáver para um poço abandonado e ninguém tem provas decisivas contra mim. Estremeces de medo, adolescente que me escutas. Julgas que quero fazer-te o mesmo? Estás a mostrar-te soberanamente injusto. Tens razão. Desconfia de mim. Sobretudo, se és belo. As lojas da Rua Viviane expõem as suas riquezas aos olhos maravilhados. Soaram 8 horas do relógio da bolsa. Não é tarde. Deixa de ouvir, a rua cujo nome foi citado começa a tremer e sacode os seus alicerces desde a Praça Royal até ao Boulevard Montmartre. Os transeuntes estugam o passo
dirigem-se apressados para suas casas. Uma mulher desmaia e cai no asfalto. Ninguém a levanta. Todos têm pressa de se afastar destas paragens. As portadas fecham-se com impetuosidade e os habitantes mergulham nos cobertores. Dir-se-ia que a peste asiática revelou a sua presença. Assim, enquanto a maior parte da cidade se prepara para nadar nas folias das festas noturnas, a Rua Viviane acha-se de súbito gelada por uma espécie de petrificação. Como um coração que deixa de amar, ela viu a sua vida extinta. Mas depressa a notícia do fenómeno se espalha pelas outras camadas da população e um silêncio sombrio plana sobre a augusta capital. Para onde foram elas? Os candeeiros? O que lhes aconteceu? Às vendedoras de amor? Nada. O silêncio e a obscuridade. Ora, naquele lugar que a minha mente acaba de tornar misterioso, se olharem para os lados onde a Rua Colbert desemboca na Rua Viviane, verão, na esquina formada pelo cruzamento dessas duas vias, um transeunte a mostrar o seu perfil e a dirigir os seus passos ligeiros para os boulevards. Mas, se nos aproximarmos mais, de modo a não atrairmos sobre nós a atenção daquele transeunte, apercebemos com agradável espanto de que é jovem. De longe, tê-lo-íamos tomado, na verdade, por um homem maduro. Eu consigo ler a idade nas linhas fisionomódicas da fronte. Ele tem 16 anos e 4 meses. É belo, como a retractilidade das garras das aves de rapina. Ou ainda, como a incerteza dos movimentos musculares nas feridas da parte mole da região cervical posterior. Ou melhor, como aquela ratoeira perpétua, sempre armada pelo próprio animal armadilhado, e que pode assim apanhar ruidores indefinidamente e funcionar mesmo escondida debaixo da palha. E sobretudo, como ao encontro fortuito numa mesa de dissecção de uma máquina de costura e de um guarda-chuva. Chegado à grande artéria, vira à direita e percorre o Boulevard Poissonnière e o Boulevard Bonne Nouvelle.
Neste ponto do seu caminho, enfia pela rua do Faubourg Saint-Denis e, deixando atrás de si a estação de caminho de ferro de Estrasburgo, detém-se diante de um alto portão antes de chegar à interseção perpendicular da rua Lafayette. Já que me aconselhais a terminar aqui, quero, desta vez, obedecer ao vosso desejo. A poção mais lenitiva que te aconselho é uma bacia cheia de um pus blenorrágico com caroços, no qual se tenha previamente dissolvido um quisto piloso do ovário, um cancro folicular, um prepúcio inflamado arregaçado da glande por uma parafimose e 3 lesmas vermelhas. Se seguires o meu conselho, a minha poesia receber-te-á de braços abertos, como um piolho, com os seus beijos, faz a ressecção da raiz de um cabelo. Está dito.